Mais uma vez, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos estudar a lição de número 2. A lição de número 2, irmãos, convido os irmãos a se colocar-se de pé, para junto nós darmos início à nossa segunda aula. Aleluias. Hoje, irmãos, nós estamos estudando a lição de número 2 do nosso terceiro trimestre de 2023. O título das nossas lições bíblicas, ela tem como o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós já tivemos uma aula de número muito abençoada. Nós estamos dando agora continuidade com a segunda aula, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Nós temos como texto áureo: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. A verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecado. A leitura bíblica em classe, ela se encontra lá em Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9, até o versículo de número 20. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 9 até o versículo de número 20, que começa assim: pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E não conheceram o caminho da paz. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, todos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Senhor eterno Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado, Jesus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, nesta noite, Pai querido, nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos dê força, Pai amado, para nós continuarmos, Deus querido, nessa batalha, Pai. Que Tu possas, Pai amado, nos ajudar, Pai amado, poderosamente, para que nós possamos, junto com os amados irmãos, nós aprendermos de Ti, Pai querido. Nesta noite, eu só tenho, Pai amado, a Te agradecer, porque Tu és um Deus fiel e Tu nos deste forças para estar aqui. É o que eu te peço e em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo eu te agradeço. Amém? Meus irmãos, hoje nós estamos diante de um conteúdo extraordinário que fala sobre o pecado. A teologia que estuda o pecado é a amartiologia, se assim não me falha a memória. Mas nós não vamos se ater à teologia, a gente vai se ater ao tema, que ela fala sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Aquilo que está tentando nos fazer entender que o pecado não é errado. Aí já dá para a gente se espantar só com a expressão,
que o pecado não é errado. Já imaginou, irmã Rose? Eu olhar para a irmã, estar aqui doutrinando, pregando para a irmã, dizendo, irmã, pecado não é errado. Eu dizer que pecado é bom, eu não estou mentindo. Porém, dizer que não é errado, aí sim eu estou mentindo. Porque pecar, com certeza, tem as suas delícias momentâneas. Mas as consequências do pecado são terríveis nas nossas vidas, tá certo? Então, nós vamos estar começando. E vamos ler a introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Tito 3, 5, versículo 6. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normatização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nessa lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Só aqui na introdução, a gente já está vendo algo que estão tentando fazer hoje, através dessas teologias, que a gente vai ver mais na frente, teologias liberais, e aí vai. Estão tentando fazer com que o pecado não seja conhecido como erro. Nós vamos ver na frente, eu não vou adiantar não, tá certo? O primeiro ponto diz assim, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro, a definição do pecado. O que é que vamos entender sobre a definição do pecado? Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, amartia, da onde vem a amartiologia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. Ou seja, a palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Aqui é onde está o maior significado do pecado. O maior significado do pecado, trazendo do hebraico e trazendo a conjunção do seu parceiro no grego, ele dá a conotação de que é errar o alvo. Só que esse errar o alvo não é tipo assim, por exemplo, quem é atirador, quem que sabe, põe aquele alvo lá, ele mira na pá e dá aquele tiro. De repente aconteceu que ele errou o alvo. Ele atirou no alvo para acertar no alvo, mas por ele ser ruim, ou por ele não saber atirar, ou por, sei lá, ele erra o alvo. Só que o pecado não é você atirar no alvo e errar o alvo. É você saber qual é o alvo e ir até ele, porém se desviar dele por conta própria. Olha o que é o pecado, para você entender o que é o pecado. Porque nós vamos entender mais na frente que o pecado tem a ver com o inimigo, com Satanás, sim. Porém, o maior responsável por dizer que vai pecar ou não pecar, quem é? Somos nós. Vamos entender, preste bem atenção. Meu Deus do céu. Porque é exatamente as consequências do pecado, não é verdade, meu Marioli? Na hora, dependendo do pecado que você está cometendo, meu Deus, você está no mundo, está no país das maravilhas, né? Mas só que depois as consequências dele, aí sim, aí você não vai querer saber daquele país das maravilhas que você estava, não, né? Isso. Verdade. E aí já está entrando exatamente no que nós vamos falar daqui a pouquinho. Não vou nem comentar o que a irmã Elizabeth falou agora, porque a gente vai comentar daqui a pouco. Olha a continuação, diz assim, trata-se da rebelião e desobediência contra Deus e contra a sua palavra, segundo 1 Samuel 15, 22, 23. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra quem? Primeiro, contra o próximo, e por se omitir em fazer o bem. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e pode ser expelido por meio do novo nascimento.
em Cristo Jesus. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível através de quem? De Cristo Jesus. Agora deixa eu perguntar para vocês. Quanto à origem do pecado? Quanto à origem do pecado, o que é que vocês acham que origina o pecado? Deixa eu ver se eu fiz a pergunta correta, para de repente vocês, na hora que eu trouxer a explicação... relacionado ao pecado. Pronto, qual que seria o culpado quando se fala relacionado ao pecado? Vamos voltar lá para Adão, lá no jardim do Éden, oi? Já desobediência, ele falou a desobediência. Vamos voltar lá para Adão. Segura, a tua resposta está valendo. Adão, Deus deu uma ordem a Adão que ele não comesse do fruto daquela árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. De repente, está lá a serpente, aparece, pega a mulher, ali que está, digamos, desapercebida, a mulher come do fruto, leva para o marido vai lá e come também do fruto, de repente agora aparece Deus diante de Adão. Diz a palavra que Deus sai procurando Adão. Adão estava agora escondido, porque se tinha se revelado, digamos assim, a nudez deles dois. A inocência deles havia acabado. Aí eu pergunto para os irmãos, e permaneço, o irmão já disse que é a desobediência. Qual exatamente o culpado do pecado? Meu Deus, pergunta difícil, né? E aí, Joanito? Sujeição, desobediência, sujeição. Vamos lá. Para a gente não perder tempo, o conteúdo é grande. Deus não é o culpado do pecado. Falta de temor. Frente a frente, né? Mas, se eu disser para vocês que tem, principalmente nessas novas teologias que estão sendo criadas hoje, estão culpando a Deus pelo pecado. Você já imaginou? Culpar a Deus por causa do pecado? Mas não, irmã Solange, a senhora comete um pecado, aí você olha, porque Deus permitiu que eu pecasse? Culpando a Deus? Tem, né? Com certeza, de nascença. Isso. Com certeza, exatamente. Isso. Isso, com certeza, muito bem. Deus não é o culpado do pecado. Por quê? Precisamos destacar de que, modo algum, Deus pode ser responsável pela entrada do pecado no universo. Atribuir a culpa a Deus torna-se uma blasfêmia contra o seu caráter moral, que é absolutamente perfeito. Deuteronômio 32, 4.
Sendo um erro gravíssimo, como fazem alguns, que o Senhor decretou o pecado. Tiago afirma, foi a referência exatamente que o nosso irmão estava comentando: Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Aí eu pergunto para vocês, já foi falado, e quem é o culpado do pecado, irmãos? Quem é o pecado? Nós mesmos. Sabe por que nós mesmos? O Joanito já falou tudo relacionado a essa resposta. Porque, por exemplo, a serpente expôs, vamos voltar de novo ao exemplo de Adão e Eva. A serpente expôs ali diante de Eva. Eva poderia ter tomado a atitude de dizer que não queria, poderia? Mas tudo bem, ela foi. Agora ela chegou para o marido. Quando ela chega para o marido, o que é que acontece? O marido poderia ter dito: epa, Deus disse que não era para nós comermos. Infelizmente você comeu, deixa que eu vou conversar com Deus, vou explicar que você não estava presente quando Ele falou, deu a ordem, mas foi que Adão fez, foi lá e comeu. Para nós. Por causa disso, é aí onde eu faço mais uma pergunta para os irmãos. Quando foi que a morte foi criada? Quando foi cometido o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Você está entendendo? Aí eu entro para os irmãos. Você está diante de uma determinada tentação. O nosso irmão Estevão, o diácono Estevão, falou que a nossa carne é fraca. A nossa carne ela é fraca se nós alimentarmos mais ela do que o Espírito. Claro que, abro um parênteses para que os irmãos possam entender, e ele que possa entender que tem veracidade na sua informação, de que a nossa carne ela tem tendência ao pecado. Isso é de praxe, tem tendência ao pecado. Agora, só que essa tendência ao pecado, se eu alimentar mais o meu espírito, ela vai prevalecer sobre a carne, vai ou não vai? Aí a tentação vem diante de você. Tem aqueles camaradas que abrem a boca e dizem assim: rapaz, eu sou crente, mas meu braço não é não, tem que se converter, não existe isso. Ou é crente por completo, ou então não vai dizer que vai entrar no céu só com a metade do corpo, porque a Bíblia diz: se o teu braço te faz pecar, arranca-o e lança fora. É o que a palavra de Deus diz. Aí, está lá, você está diante do pecado. A carne é fraca, mas quem é que vai dar a decisão? O inimigo está lá, te oferecendo, está aqui, mostrando para você assim, ó, os banquetes aqui diante de você. Qual é a decisão final? É do inimigo? Não, é de Deus, porque Deus está comigo, é de Deus. É de Deus? Não. Sabe por que não é? Vamos para o exemplo de José. José estava sendo tentado. Irmão, a Bíblia não fala não, mas analise comigo. Potifar era um dos generais de Faraó. Ele ia pegar qualquer uma mulher para botar como esposa? Ia pegar uma das mais bonitas que tinha por lá. Está lá ela, querendo agora pegar José. José disse que não poderia cometer pecado contra Deus. Foi o que José falou. Isso, exatamente. Pois é, alimentar o espírito, está mandando nele. Então, quando José não aceita, ela faz o quê? Ela diz assim: eu te pego. Ela agarra. Irmão, será que a carne humana de José não desejava? Aos olhos humanos podemos dizer que sim, mas porém José estava, irmão, ligado com Deus. E quando José estando ligado com Deus, José poderia ter usado até aquela justificativa que muitos usam. Mas ela me agarrou, não teve como eu escapar não, já estava agarradinho, né? Tipo assim, né? Vamos lá, né? Então, ela me agarrou, não teve como justificar. Não tem. Foi o que José fez, José se esquivou para um lado, para o outro aqui, saiu daqui do seu casaco e foi embora. A decisão final foi de José. É nós, a decisão final é nossa. Decisão. Isso, exatamente. Pronto. É verdade. Nossa.
O irmão falou, o nosso pior inimigo somos nós. Ó, de acordo com a Bíblia, um número incontável de anjos foram criados por Deus. Estes eram bons por natureza, assim como tudo que o Senhor criou, tudo foi bom. Mas ocorreu uma queda no mundo angélico, no qual vários anjos se apartaram de Deus. Judas, versículo 6. Pouco se diz sobre o que ocasionou a queda, mas pelo que encontramos em alguns textos bíblicos, podemos concluir que foi o orgulho e a cobiça de ser semelhantes a Deus. Um dos textos está lá em Isaías 14, a partir do versículo 11. Aqui é só confirmando, pecado, teve a rebelião dos anjos, colocado para lá, mas quem foi a decisão? Foi deles, eles tomaram a decisão. Satanás está rodeando a terra? Tá. Ele está te observando? Tá. Ele está esperando o teu primeiro momento para ele lançar a seta? Tá. Mas a decisão final não é dele, a decisão final é sua. A decisão do pecado final é sua. É de escolher o sim ou de escolher o não. Agora, no pecado no mundo físico. No que diz respeito à origem do pecado na história da humanidade, a Bíblia nos informa que se deu pelo ato deliberado perfeitamente voluntário de Adão e Eva. Está aqui, já está explicando tudo que nós comentamos. Eu vou até já pular algumas coisas, porque nós já tudo comentamos isso aqui. Ó. E sobre acaso o que levou o pecado? Deus não fez com que Adão pecasse, pois como já analisamos, Deus não pode pecar e nem tentar ninguém nessa direção. Tampouco Satanás fez com que Adão pecasse, pois o tentador fez somente aquilo que seu nome sugere. Ele não forçou, nem fez nada no seu lugar. Deus criou criatura livre, e é bom que sejamos livres. Então a origem do mal é o mau uso da liberdade. O Senhor nos criou seres livres, dotados do livre-arbítrio, de escolher o que eu quero, o bem e o mal. Algo que foi que Adão escolheu. E muitos hoje, através dessas teologias, só um momento, que estão sendo pregadas, estão achando que é porque nós somos livres, só que não sabem que estão sendo escravos do pecado. Certo? Em rápidas palavras, pode dizer. Consumado, exatamente. A decisão final é exatamente nossa, com certeza. A universalidade do pecado, na revista. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, igual uma criancinha. Por isso que nós chamamos as criancinhas de inocentes, né? Que ela tem a inocência. Até onde até pronto, o bebezinho ali do irmão Joanito, ali, irmão Joanito, eu vou levar meu filho para batizar. Ele vai... Para perguntar ao filho dele, você quer se arrepender do seu pecado? Será que ele vai responder? Não vai. Ele não tem inocência para dizer, muito menos ainda nem aprendeu a falar. Por isso que nós não batizamos crianças, por causa que elas não têm o discernimento do que é o bem e do que é o mal, de escolher o que é bom e o que é ruim. Certo? Porém, e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Isso gerou uma coisa tão grande para o mundo inteiro, né? O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Aqui, nós já vamos ver algo bem interessante. O homem foi criado inocente. De fato é que eles dois andavam nus
E nenhum olhava para o corpo do outro com algum outro desejo diferente. Entendeu? Quando eles pecaram, aí um olhou, que é isso? Aí começaram a se cobrir, por quê? Porque a mente passou a ficar cauterizada. Já não era mais uma mente inocente. Só que eles foram criados também com livre-arbítrio, como foi falado. E eles optaram por escolher o que era errado. Você sabia que muitas vezes o que acontece nas nossas vidas são más decisões que nós tomamos? Você tem um livre-arbítrio de escolher o que é bom e o que é ruim. Mas qual é a tendência da carne? O lado do pecado. Mas quando você está em espírito, andando em espírito, está alimentando o espírito, você faz o que é correto. Exatamente esse. Esse é o nosso problema. Porque pelo fato de eu ter o livre-arbítrio, eu estou vendo só o que está naquele momento. Eu não vejo exatamente as consequências que vai vir após aquilo. Você está entendendo? Mas o problema é que nós estamos, quando a gente toma essa decisão, a gente está mais na carne do que no espírito. Analise. Porque se você estiver no espírito, a gente, tipo assim, você vê além. Você vê além, que aí faz essa análise. E vamos lá. Nós entendemos, irmãos, sobre a universalidade do pecado, é que o pecado, ele foi um pecado herdado. Por exemplo, eu tenho a minha filha. A minha filha, ela herdou de mim esse pecado pelo fato de quê? Porque eu já herdei de alguém. Ah, foi dos teus pais? Tudo bem, vamos dos meus pais. Só que os meus pais já herdaram de alguém. Se você for voltando, chegou em quem? Em Adão. Você está entendendo? Só para você entender. Para mim não só chegar e dizer que o pecado é exatamente, veio lá de Adão. Só para você entender. Então ele é herdado. Não é exatamente o que a leitura diz. Não é tipo assim, por exemplo, a irmã Rosa fez algo que era ruim, que era errado, pecou. Aí com isso as filhas delas também vão ser pecadoras por causa disso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente vê muitos exemplos na Bíblia de homens que buscaram a Deus, tiraram tudo que era desagradável desagradável a Deus lá no seu reino, mas quando o seu filho assumiu, fez tudo o que era errado. E muitos nós vemos também pais, reis, que fizeram tudo que era desagradável, abominável aos olhos do Senhor, mas quando o seu filho chegou lá para reinar, ele foi lá limpando tudo, tirando tudo só para agradar a Deus. Olha só como é que não tem nada a ver com o pecado que nós temos é exatamente herdado. Porque a Bíblia fala que pelo fato de Adão ser o cabeça e o representante de toda a raça humana, seu pecado afetou a todos. Por isso que todos possuímos a natureza pecaminosa, herança que recebemos de nossos pais, Adão e Eva. Dessa forma, todos somos, por natureza, culpados diante de Deus. Certo? Vamos? Exatamente. Até mesmo... Olha só como é interessante. Agora vamos entender. Até mesmo um recém-nascido, antes mesmo de cometer seu primeiro pecado, ele já é pecador, pelo fato da descendência pecaminosa. Irmão Wilson, se Jesus voltar, quer dizer que o bebezinho do irmão que está ali no braço da mãe dele não vai subir? Não. Vamos entender uma coisa. Ele tem a descendência pecaminosa, mas enquanto ele não tiver discernimento do que é o certo e do que é o errado, ele está com uma mente totalmente inocente. Mas analise comigo, toda criancinha, mesmo ainda, ela não tendo ainda o discernimento do bem e do mal, mas qual que é a tendência dela quando ela comete um erro? De repente, derrubou um negócio lá e veio eu. O que foi isso, menino? Foi eu não, pai, já estava aí, foi eu não. A tendência, irmão, da nossa carne puxa para esse lado, mesmo ela ainda no ato da inocência dela, mas ela já tenta, ela já tenta não, a carne já puxa para esse lado. Então, a nossa descendência, irmão, ela vem de Adão, e isso faz com que a nossa carne só puxe para fazer o que desagrada a Deus. É por isso que nós constantemente temos que estar na presença do Senhor. Certo? Elas não são responsabilizadas por seus atos antes de terem condições morais e intelectuais para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Agora vamos lá.
E o pecado, irmão, ele afetou todo o homem. Não ficou ninguém na humanidade sem ser afetado pelo pecado. A descendência adâmica, pecaminosa de Adão, ela já traz para toda a humanidade. Não tem um. Não, eu não tenho pecado. Não existe. Você tem a descendência pecaminosa. Por isso que eu e você, nós precisamos confessar a Deus. Porque nós confessando, o próprio Jesus disse que Ele também o confessará diante de quem? Do Pai. E isso, irmão, essa nossa regeneração, já foi dito lá na própria leitura, que nós não conseguimos ter essa regeneração com Deus, se não for através de Jesus. O pecado no homem não é meramente um ato adquirido, ele é uma herança natural do ser humano. Ninguém precisa ser ensinado a pecar, mas o faz naturalmente. A reação com o próximo e com Deus foram afetadas, além de trazer a morte física, espiritual e eterna. Tudo isso por causa do pecado de Adão. Adão tinha um contato diretamente com Deus e foi quebrado. O livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, 2017, página 101, ele fala exatamente sobre o pecado. E lá ele nos diz que a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição. Quem sabe dizer que o pecado, que ele atingiu toda essa composição do gênero humano? Quem sabe dizer quais são essas composições? Vou ajudar vocês. Primeiro, afetou o corpo. Quem sabe mais? Deixa eu ajudar de novo. A alma. E quem sabe mais? E o espírito. Corpo, alma e espírito foram afetados pelo pecado. E isso, irmãos, prejudicou também todas as suas faculdades. Sendo elas, vou começar para os irmãos. Primeiro, o intelecto. O pecado afetou o intelecto do ser humano. Segundo, ele afetou as suas emoções. Ele também afetou a sua vontade. Ele também afetou a sua própria consciência. Ele afetou a sua razão. E, por último, afetou a sua liberdade. Olha só prejuízos que o pecado trouxe para as nossas vidas. Certo? Isso aqui nós estamos só na definição do pecado. Vamos mais adiante, tem muita coisa. O pecado, irmão, não destruiu totalmente a imagem de Deus, porque nós somos criados em mais semelhança de Deus, mas só que ele não destruiu totalmente essa imagem que nós somos. Por quê? Porque nós temos hoje ainda o direito de tomar a decisão de se voltar para Deus e Ele nos receber. Certo? Eu vou mais adiante, porque tem mais coisas mais importantes. O pecado não anulou a capacidade de escolha. Quem é que escolhe sobre errar? Não é a gente? Só que o pecado, mesmo assim, ele não afetou a minha possibilidade de escolha. Por quê? Porque eu tenho aqui o bem, mas tenho o mal. Mas eu tenho a possibilidade ainda, mesmo tendo a descendência pecaminosa de Adão, de dizer, é o mal, é o bem que eu quero. Está aqui as coisas que o inimigo coloca diante de mim e está aqui as coisas que Deus coloca. Aí tem como tema, sempre não é congresso que chama aqui, que é eu escolho Deus. Campanha, eu escolho Deus. Olha só, isso não afetou, mesmo você tendo o seu corpo na descendência adâmica pecaminosa, mas isso não afetou de você olhar e você ter a decisão de escolha de dizer, eu escolho Deus. Só para vocês entenderem, tá certo? Agora nós vamos para o terceiro. Terceiro subponto, corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Irmão, esse pecado de Adão, quando a gente começa a falar, a gente começa a estudar marciologia, a gente vê cada coisa que você nem acredita. Mas por causa do pecado de Adão, já está dizendo aqui, nós sempre somos inclinados para o quê? Para o pecado. Sempre. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar iniciativa no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito.
Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça, o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Deu para entender? Nós vamos agora para o segundo ponto. Agora, as teologias modernas. Essas teologias modernas é o que está acabando hoje com a humanidade. Nós vamos entender por quê. Primeiro ponto. A teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta os conflitos católicos de Medellín, de 1968, lá na Colômbia, e de Puebla, 1979, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Ou seja, que ele já está desmentindo que o pecado, essa teologia aqui, do pecado social, que você não é descendente pecaminoso de Adão, mas pelo fato da pobreza, da injustiça social, política, que ele fala mais outra aqui, a desigualdade, isso é que é o pecado, preste bem atenção, isso é que é o pecado. Já tirou a responsabilidade do nosso amigo Adão, né? Tirou a responsabilidade dele, já não é mais dele agora. Vamos lá, mais à frente. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social e estrutural enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Imaginou? Se nós acabássemos com a fome, acabaria com o pecado, olha aí. Não tem mais desigualdade social, acabou-se o pecado. Não tem mais injustiça, acabou-se com o pecado. Seria bom, não seria não, se fosse assim? Mas isso aí, eles estão tentando dizer e mostrar que o pecado, ele não é isso que nós estamos pregando, não. Que veio de Adão, que o nosso corpo, ele puxa sempre para o lado do pecado, para o que é errado. Que nós precisamos ter uma conversão diante de Deus para que nós venhamos ser transformados e regenerados, que nós devemos nos alimentar apenas no Espírito para que nós possamos prevalecer sobre as forças da carne. Ele quer desfazer tudo isso, dizendo que é meramente razões sociais, pobreza, injustiça, tudo isso são, digamos assim, os resultados, não é o resultado do pecado, é isso que ocasiona o pecado. Certo?
Exatamente. Aí está deturpando exatamente a doutrina do pecado, que é o que nós pregamos. O segundo subponto diz: a teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 70, com Gustavo Gutiérrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. É apenas como se fosse uma extensão da teologia do pecado social. Desse impulso sugere as teologias de cunho emancipatório, de gênero, transexualidade e sexualidade, ou seja, homossexualidade, e de raça. Uma das suas vertentes é a teologia da missão integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política e socialista e marxista, e progressistas são disfarçadas pelas roupagens de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Preste bem atenção. E o interessante é que essas ideologias elas estão se adentrando de uma forma tão tremenda, que é o que nós estudamos na aula passada, que se a gente for questionar, você é chamado de homofóbico, cada nome. Olha só uma extensão aqui no conteúdo. A teologia da libertação, vamos entender aqui, preste bem atenção, são teologias que estão sendo criadas hoje, nos nossos dias, e que está deturpando a doutrina do pecado. O termo teologia da libertação poderia ser aplicado em tese a toda teologia que seja voltada às situações de opressão ou que delas trate. De modo mais específico, a teologia da libertação é um movimento que engloba várias correntes de pensamentos, interpretando os ensinamentos de Jesus como libertadores de injustas condições sociais, políticas e econômicas. Preste bem atenção. Tudo que Jesus pregou, por exemplo, no sentido de que era pecado e que era errado, que é errado, eles adotaram como teologia da libertação de que Jesus pregou isso no sentido de que eles não podem ser oprimidos pela atitude que eles estão tomando. Nós vamos ver quais são essas atitudes. Seus proponentes a descreveram como interpretação analítica e antropológica da fé cristã, mas, ao agregar várias correntes de pensamento, o movimento observou crenças da Umbanda, preste bem atenção, do espiritismo, do islamismo e até do xamanismo. Esse movimento é criticado por adotar o marxismo como bases ideológicas. Agora vamos ver que bases ideológicas são essas. Primeiro, preste bem atenção, teologia feminista. Faz parte dessas teologias da libertação. O que é a teologia feminista? Quem criou? Elizabeth Stanton, ativista feminista, escritora da Bíblia da Mulher e pioneira nos estudos bíblicos de gênero, afirmou que no relato da criação, uma parte é inspirada e outra não. Você já imaginou? Aí ela já está pegando a Bíblia e dizendo que a Bíblia ela não é inerrante. Ela erra, tem erros nela. Por exemplo, que erros são esses? Olha só. Ela sugere que quando a Bíblia afirma que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, o texto é inspirado. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, é inspirado. Agora, quando a Bíblia diz que a mulher foi criada da costela de Adão, o texto não é inspirado. Mas sim um relato machista. Já imaginou, irmãos?
Já imaginou aí? Cabeça da igreja, cabeça do lar. Do lar. Acontece em alguns casos. Mas é interessante a gente observar exatamente, porque esse movimento feminista é que elas tentam, elas pregam que elas não dependem do homem para viver. Certo? Não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar, não estou dizendo que a mulher não possa correr atrás de seus objetivos, como fazer faculdade, e aí vai, ter seu emprego muito bom, muito bem remunerado, de jeito nenhum. Agora, que ela pregar, dizer que ela não depende do homem, aí é o movimento feminista. Porque, de acordo com as palavras de Elizabeth, ela diz assim, veja a ideia dela, presta atenção. Ela recorta a Bíblia e seleciona as partes que ela mais gosta. Nesses movimentos, a tesoura está na mão do ser humano. Esses movimentos é tipo assim, se o que está na palavra agrada a ela, ou a eles, pronto, isso aqui eu aprovo. Mas se não agrada, é como se eles passassem a tesoura. Não, isso aqui não me pertence. Isso aqui não consta para mim. É esse movimento feminista. Mão Joanito situou muito bem, dentro da igreja, nós não estamos falando de cargos, departamentos, algo semelhante, nós estamos falando relacionado de ser cabeça, certo? Nós, dentro dos lares, o irmão comentou, a mulher, ela tem que entender a sua responsabilidade, que ela não é cabeça, mas também o homem tem que entender que por ela não ser cabeça, porque ela não foi tirada do osso da cabeça, ela não é tapete para ser pisada. Porque ela não foi tirada do dedo do pé, ela foi tirada da costela. Costela é no meio, sinônimo de adjuntora, de auxiliadora. Eu costumo usar uma frase muito que digamos assim, não é que eu transformei, mudei, modifiquei, digamos assim, porque tem um ditado que diz assim, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu já digo o contrário, do lado de um grande homem existe uma extraordinária mulher. Preste bem atenção como é que é diferente, né? Então, é isso que nós temos que entender. Vamos lá.
Teologia negra. James Cone, defensor da teologia negra, disse: não devemos concluir que a Bíblia é um testemunho infalível. Deus não foi o autor. Olha só o que ele disse, irmão. Deus não foi o autor da Bíblia, nem seus escritores foram meros secretários. Pouco importa para o oprimido quem escreveu a Escritura. O importante é se pode servir como uma arma contra os opressores. Olha o que é que ele diz aqui. Porque hoje você não pode olhar para uma pessoa de cor escura, se você chamar ela de negra, digamos assim, ela pode lhe processar em qualquer momento. Preste bem atenção. Mesmo que você esteja até mesmo falando com carinho com essa determinada pessoa, mas ela pode levar, você não pode mais ter isso. Por quê? Porque acha que pelo fato dele ser considerado negro, ele está sendo discriminado pelos demais, por causa da sua cor. Mas você olha que já foi criado dentro das faculdades a cotas, né, para as pessoas de cores escuras. Se tiver 100 vagas, tem uma cota que é para eles, independente que a nota deles seja um pouco abaixo daqueles que estão nas outras demais, mas ele entra na cota para a faculdade, e aí vários outros direitos que eles obtêm, mas discriminando a Bíblia. Você está entendendo? Dizendo, tentando mostrar que a Bíblia, primeiro, não foi Deus a quem escreveu. Os escritores que foram inspirados por Deus não tiveram nenhuma inspiração por Deus. A outra teologia, a teologia queer. Não sei se é bem assim que se diz. Queer é um termo guarda-chuva da língua inglesa para minorias sexuais e de gênero, ou seja, que não são heterossexuais ou não são cisgênero. O que é isso? André Muscoft, no artigo Uma Brecha no Armário, escreveu: talvez a questão-chave seja inverter a pergunta que geralmente é feita. Que pergunta é essa? O que a Bíblia diz sobre homossexualidade? Mas ele diz, o ideal para ele seria inverter essa pergunta, em vez de dizer o que a Bíblia diz ou fala ou descreve sobre a homossexualidade, seria essa pergunta: o que os homossexuais têm a dizer sobre a Bíblia? Por quê? Porque quando eles estão tentando pregar essa teologia do liberalismo, eles tentam dizer que Deus aceita eles do jeito que são. Certo? Só que quando nós abrimos as Escrituras, nós vemos, desde Deuteronômio, Levítico, Deus descrevendo na lei sobre essas práticas. A Bíblia fala de homem que se deita com outro homem, de mulher que se deita com mulher, isso é abominável. Né? A Bíblia fala, vamos agora para o Novo Testamento, fala dos afeminados. Eles não querem que a gente diga que uma pessoa que bebe, um bebarrão, digamos assim, vamos usar esse texto, que a gente diga que ele vai para o inferno, mas a palavra diz que esses não herdarão o reino de Deus. Está tudo dentro da palavra. Mas essa teologia do liberalismo diz que tudo eu posso. Porque o corpo é meu. O corpo é meu. E onde mais na frente, eu acho que a lição 6 a gente vai estudar sobre o aborto. Que a justificativa deles e delas é de dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. É por isso que estão tentando liberar o quê? As drogas, porque o corpo é meu. Mas nós sabemos que, segundo a palavra, diz que o nosso corpo é o quê? E agora, o terceiro subponto. Terceiro subponto. O liberalismo teológico. Vamos ver agora. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo tem no seu cerne servir de ponte entre a fé cristã e o conhecimento moderno. Os teólogos liberais defendiam que a sobrevivência do cristianismo dependia da sua capacidade de adaptar-se à mentalidade científica e filosófica de seus pais. Ou seja, essa teologia entendia que a cultura exigia uma renovação do cristianismo, impondo que ele se amoldasse às necessidades espirituais do homem moderno, mesmo que fosse necessário negar doutrinas basilares da fé cristã.
O liberalismo exigiu muita flexibilidade em relação à teologia cristã tradicional ortodoxa. Os liberais entendiam que para o cristianismo continuar sendo uma opção intelectual seria séria no mundo moderno, era essencial que ele fosse completamente reconstruído. Essa ideia implicava em uma desconstrução da liderança doutrinária, bem como uma mudança dos métodos interpretativos da Bíblia. Irmãos, só para vocês entenderem, fechando aqui sobre o liberalismo, é mais uma vez dizendo que é o que tudo pode, tudo eu posso, nada me impede, porque as decisões são minhas, sou eu quem vou tomar a decisão final. Aí nós estamos aí, temos leis que estão sendo criadas, alguns países já está aprovado sobre a liberação das drogas, liberação do aborto. E estão, além da liberação do aborto, querem que os próprios hospitais públicos, que hoje não atendem, eu e você, que muitas vezes precisamos dele e não atendem, mas querem fazer, que os hospitais sejam responsáveis por fazer. Olha só para você ter ideia. E o terceiro ponto, irmão, diz assim, a normatização do pecado. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e a relativação do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Tudo isso, irmãos, está sendo, vamos utilizar o termo votado, está sendo organizado para ser votado, e eles querem que a gente olhe e veja que isso é normal. Você pode até ser obrigado a engolir, mas dizer que é normal não tem como. Não tem como. 2. A imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é destruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Irmãos, essa imoralidade sexual aqui, eu não sei nem o que é que eu diga, porque eu tenho 35 anos de idade, sou novo ainda. Mas na minha época de escola, era um pouco raro estar se falando sobre sexo, era um pouco raro estar se falando exatamente sobre práticas sexuais em si, mas hoje você vê jovens começam a namorar e querem praticar o que só é para ser praticado dentro de um casamento. Ah, mas agora casou. Aí vem os extraconjugais. E eles estão tudo querendo normatizar isso aí. Você abre as televisões, principalmente em momentos festivos aí, que vem aquelas propagandas sobre usar preservativo. Aquilo ali eles estão dizendo assim, olha, você pode ir lá e fazer o que você quiser, o corpo é seu, você tem autonomia para você fazer. Você vai lá, acha um parceiro, presta atenção, acha um parceiro ou acha uma parceira, vai para ti, mas se proteja, para você não pegar doença e nem engravidar. Olha só,
Nas escolas, distribuição de preservativo nas escolas, está dizendo o quê? Falar, faça, minha filha. Pega aí, só falta dizer, pega aí a coleguinha do lado aí, faça, mas se proteja. Fazendo com que isso a gente torne e veja que é natural. Hoje é difícil um casamento do jovem e de uma jovem puro, digamos assim, que não tiveram contato com o ato sexual antes do casamento. Está difícil. Se eu disser para vocês que até no meio cristão, se eu disser para vocês que o negócio está tão assim, que a própria juventude, muitas vezes, que está dentro da igreja, sendo doutrinada, mas o mundo lá fora está ensinando o contrário, e ela está mais ligada com o mundo do que com a igreja, não vou casar não, vou só me juntar. Normal, é normal. Irmãos, mas dentro da palavra, irmão, não tem nada normal. Porque isso vai contra os preceitos da palavra do Senhor. Vai contra aquilo que a palavra do Senhor nos ordena. Homossexualismo, nem se fala. Você não pode dizer mais nada. Se você abrir a boca... Meu... E assim, o interessante, irmãos, é que nós temos que entender uma coisa. Eu pergunto para os irmãos, esses que muitas vezes praticam tais coisas, eu tenho que odiá-los? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que amá-los, não é? Mas eu tenho que concordar com a prática que ele está cometendo? Não. Eu não... Isso. Porque embora eles não vão concordar, eles vão, dependendo da situação, vão querer até, digamos assim, se sobressair em cima de você, mas é aí que a irmã falou, com cautela, com cuidado. Eu também tenho na minha família. A primeira vez quando isso aconteceu, quando ele, digamos, eu olhei para ele, aí muitos parabenizando pela atitude, para ele, porque isso era muito bom, ele ter tomado essa atitude, aquela coisa toda. Eu mandei a mensagem para ele, eu disse assim, olha, enquanto todos estão lhe parabenizando, infelizmente eu tenho que lhe dizer uma coisa. Primeiro, eu lhe amo muito, mas eu não posso aceitar e concordar com a sua atitude. O senhor sabe que eu já falei da palavra para o senhor e fui falando para ele, aí no final eu disse para ele assim, mas não deixo de lhe amar, vou continuar orando pelo Senhor, mas concordar eu não posso. Eu esperei muitas, mas graças a Deus dos demais, só algumas cutucadas, digamos assim, que a irmã falou, e ele mandou um joinha desse jeito. E eu falo com ele pessoalmente, eu olho para ele e digo, eu disse, olha, não amo o senhor, mas não posso concordar com a sua prática. É assim que nós temos que pregar. Uma vez surgiu um debate dessa forma em uma das igrejas que eu passei, ali em Fortaleza, e uma irmã, parece que também ela tinha na família dela. Aí quando abriu esse assunto, ela quis dizer que a igreja não amava. Eu disse, não, irmão, nós amamos. Não, mas é porque ela quis dizer que amar era aceitar do jeito que ele era. Irmãos, aceitar no sentido de você conviver ali do lado dele, tudo ok. Mas você aceitar o ato praticado em si, dizendo que é certo, negativo. Você está entendendo? Porque querem nos fazer entender, Vamos com calma. Primeira irmã aqui, vamos com calma. Vamos por fila aqui. Pois é, mas o amor não pode ser jamais ser deixado. A irmã levantou o braço também? Não?
Certo. Pois é, não, exatamente. É assim que nós temos que agir, entendeu? É, exatamente. Aliviarei. E negue-se a si mesmo. É, exatamente, com certeza. Positivo. É, só um momento. O irmão levantou o braço, irmão Márcio? Não? Não, isso aí é. Só que. Mas o que ele falou lá não foi relacionado a isso, a interpretação. É. Aqui, o terceiro subponto, a dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Eu vou parar bem aqui, irmãos. Você tem que cuidar do seu corpo, né? Tem-se as higienes básicas que você tem que fazer, tanto homem como mulher. Mas também quando eles falam desse cuidado do seu próprio corpo, é como você vai estar usando ele. Eu vi, a minha menina estava olhando uns vídeos, eu vi um camarada, irmão, ele trocou a arcada dentária dele toda por dente de prata, com duas presas. A senhora viu? Irmão, o corpo todo pintado. Os olhos, até a língua dele estava pintada. Olha o que a pessoa faz com o corpo, irmão, que é um corpo que é sagrado, tem origem divina. Irmãos, não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan, meu corpo, minhas regras, reivindica o pseudodireito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio,
e a eutanásia. Assim, o corpo, que é templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. É esse o slogan que eles usam: meu corpo, minhas regras. Só que se nós entendemos e sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, jamais nós iremos deixar de cuidar desse nosso corpo aqui, ó. Tem esse coisa que eles põem no olho, irmãos, ele é irreversível. Não, é pintura mesmo. Pintura mesmo, irmão. É pintura mesmo ali. Aí eu sou crente. Agora eu vou voltar pelo que o Diácono Joanito falou, sobre exatamente o que nós estamos deixando um pouquinho para trás, essas doutrinas que a gente considerava, que a gente muito chama de crente quadrado, na maneira de se vestir, na maneira de nós nos comportarmos, você está entendendo? Na maneira de como nós cuidamos do nosso corpo. Isso tudo, irmão, isso tudo faz parte de uma pessoa que tem um corpo, templo e morada do Espírito Santo. A mulher, preste bem atenção, a mulher, ela pega, se veste uma roupa que não dá um palmo, digamos assim, mostrando toda a sua beleza que era para ela mostrar para o seu futuro marido, ou muitas vezes está ali com a mão ali do marido ali, mas está com a roupa tão curta, mas o marido não está nem aí, que todos estão vendo que ele, só era para ser só ele para ver. Ah, mas as partes mais importantes ela não está vendo. Não tem, mas ninguém quer falar nisso, nós queremos falar do corpo em si. Mas isso está ficando para trás. No mundo lá fora nem se fala, mas a questão é que está vindo para onde? Para cá. Eu participei de uma igreja. Eu participei de uma igreja. Não vou falar muito não, porque está sendo filmado, pode ser que de repente algum irmão veja, isso aqui é nítido quando se fala de lá. Eu participei de uma igreja que quando se tinha festa, preste bem atenção, quando se tinha culto festivo, um congresso, fora muitas vezes a intriga que ficava porque a outra tomou lugar, o horário da outra irmã lá no salão de beleza, que não deu tempo para ela se arrumar. Agora dessa oportunidade para trazer uma palavra, que não traga nada, que é seco, que não é livre, como é que vai ter? A vovó vai trazer? O tempo já se foi, irmão, tem que ser em rápidas palavras, todos dois. Rápidas palavras.
É, exatamente, verdade. A conclusão, irmão, a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral e detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atualmente é aquela que ainda milita da terra contra a carne, o mundo, o diabo e o pecado. Amém? Agora deixa eu perguntar aos irmãos. Segundo a lição, como a Bíblia define o pecado? Cadê os irmãos que responderam à revista? Como a Bíblia define o pecado? Eita glória. 1 João, primeira carta de João 3, versículo 4. Glória a Deus, exatamente. Achou. Vai tirando as ofertas? Pode ir. O que é a corrupção total? Glória a Deus. Isso, a segunda. A terceira. O que enfraquece a responsabilidade moral do pecador? Não, está errado porque a pergunta é o que enfraquece a responsabilidade moral do pecador. A irmã respondeu exatamente quase que o inverso. A mudança de... a resposta é a mudança de ênfase do pecado original, ou seja, da natureza humana, para o pecado social, que significa estrutural. Isso enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Certo? Isso, acerta. Isso, pronto. Aí, a 4. O que reflete o caráter do cristão? Romanos 12, 2. Tu não pode, Caio. Porque a vida humana é sagrada? A origem divina. Glória a Deus. As classes vão se apresentar hoje? Não tem não. As classes vão se apresentar hoje? Vamos ouvir as criancinhas se apresentando. Vamos ouvir a classe dos jovens. Não. Vamos sim. Só não vamos cantar. Aquele o refrão do 422. Que é no céu não entra pecado. Aí o refrão dele, só o refrão. Isso irei eu para além da cidade.
Oh, glória, aleluia. Agora a classe dos adultos se apresentando. Amém? Vamos lá. Classe dos adultos, vamos se apresentar. Título da lição. Peraí. Nós vamos passar vergonha mesmo, não acredito não. Vamos lá, classe dos adultos se apresentando. Título da lição. Texto áureo. A verdade prática. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Glória a Deus. Relatório. Eu vi as irmãs distribuindo aí, eu pensei que era música, olha. Eu vai dizer assim, vai salvar para nós. Irmãos, o relatório está pronto? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Matriculados 41, ausentes 11, presentes 30, visitantes 5, total de assistência 35, Bíblias 26, revistas 34 e oferta R$7. Amém. Vamos agradecer a Deus. Queria convidar o irmão Márcio a estar orando por nós, em nome de Jesus, concluindo o trabalho. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor eterno Deus, eterno Pai, estamos aqui para te agradecer por mais uma vez, Pai, estarmos aqui para aprender mais da Tua Palavra. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada vida que esteve aqui nessa noite. Meu Pai, leva-nos para casa agora, cobre com o Teu sangue, com as Tuas asas, meu Deus. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.